E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam aí debaixo da graça e da paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo aqui, espero que ele seja um vídeo curto, mas é um vídeo a respeito de algo que tem viralizado de ontem para cá, que é a fala de um ministro presbiteriano dizendo que todo presbiteriano é pentecostal. Eu queria fazer um comentário sobre esse vídeo, sobre essa fala, mas de antemão eu quero me dirigir a você que porventura é membro de uma igreja pentecostal. Eu quero dizer a você que se você é membro, por exemplo, da Assembleia de Deus, se você é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, de alguma igreja pentecostal, o que eu vou dizer aqui não é para você, não se aplica a você, e por esse motivo eu já peço que você não se irrite, que você já não se ire com o que eu vou dizer. Não é uma crítica à teologia pentecostal, apesar de eu não ser adepto da teologia pentecostal. O que eu vou dizer aqui tem em mente unicamente a igreja da qual eu faço parte, a igreja da qual eu sou ministro, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero dizer apenas que não é verdade, tá? Na realidade é falso, é prestar um serviço à confusão, é semear confusão no seio da igreja, fazer a afirmação de que todo presbiteriano é pentecostal e a partir daí tergiversar dizendo que todo presbiteriano é pentecostal por causa do Pentecostes. E por que é falso fazer isso? Por uma razão muito simples. O termo pentecostal, ele tem um uso bem específico. Como a gente costuma dizer no estudo da filosofia, algumas palavras têm pedigree, algumas palavras têm um uso específico. Se você falar, por exemplo, dentro da filosofia do existencialismo, se você falar a respeito do niilismo, todas essas expressões, todos esses termos vão fazer referência a escolas específicas, a filósofos específicos. Assim também se dá com o termo pentecostal, assim como também se dá com o termo reformado. Então, o termo pentecostal, ele faz referência a um grupo específico que tem a sua origem no início do século XX, naquilo que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa, ali nos Estados Unidos. Desse movimento são herdeiras igrejas como a Assembleia de Deus e demais igrejas pentecostais. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é descendente de um outro movimento de raízes mais antigas. Então, é semear confusão dizer que todo presbiteriano é pentecostal. E o que acontece é que a gente tem presenciado por parte do mesmo que fez essa afirmação um esforço muito grande por distorcer aquilo que é confessado pela Igreja Presbiteriana do Brasil em seus documentos confessionais. Confessionalmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada e uma igreja cessacionista. Eu não vou entrar aqui no mérito da continuação ou da cessação dos dons espirituais. Eu quero apenas deixar claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster, um documento publicado ali por volta de 1646 e 1647, a partir da Assembleia de Westminster, e esse documento vai dizer de forma categórica que os antigos modos pelos quais Deus revela a sua vontade, esses modos revelacionais cessaram. Então a nossa igreja é uma igreja cessacionista. Isso significa que é uma igreja que não adora ou que não valoriza o Espírito Santo? Não, isso não tem nada a ver. Pelo contrário. Nós temos uma teologia do Espírito Santo, nós temos uma pneumatologia muito robusta, confessamos a sua pessoa, confessamos a sua divindade, confessamos os seus dons, mas também somos cuidadosos em fazer alguns destaques quanto a dons que cumpriram a sua função revelacional. É apenas isso, tá?
Fazer esse tipo de afirmação não é de forma alguma negar a obra do Espírito Santo no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem diz isso, tá? Quem diz o contrário, está mentindo. E eu quero encerrar, né, aqui eu já vou com 5 minutos de fala, eu quero encerrar apenas chamando a sua atenção para que você tenha cuidado com quem faz esse tipo de afirmação, porque esse tipo de afirmação nada mais é do que quebra do terceiro mandamento. Qualquer ministro que esteja por aí falando contra o cessacionismo, qualquer ministro presbiteriano, que fique bem entendido, qualquer ministro presbiteriano que esteja por aí falando, né, de modo sistemático, de modo persistente contra o cessacionismo, está quebrando os votos que fez por ocasião da sua ordenação. Todo pastor presbiteriano, no ato da sua ordenação, jura diante de Deus subscrever, além da Escritura como única regra de fé e prática, subscrever também a Confissão de Fé e os 2 catecismos de Westminster como sistema expositivo, como expressão daquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras. E, infelizmente, o que você vai ter em muitos lugares é muita gente que fez esses votos, que fez essas promessas, tá, que subscreveram esses documentos, começam a falar publicamente ou começam a, de modo muito sutil, ensinar outra coisa. Começam a abraçar o pentecostalismo, sendo ministros de uma igreja de confissão reformada e cessacionista. Qual é o problema disso? Isso é quebra do terceiro mandamento. Isso é quebra do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque esse mandamento, ele também regula todas as promessas e todos os votos que são feitos diante de Deus. E os votos de ordenação são votos feitos, acima de tudo, ao Senhor. A partir do momento em que eu faço um desses votos e, posteriormente, começo a falar de modo contrário, começo a negá-los publicamente, começo a semear confusão na igreja onde eu sirvo como pastor, eu estou quebrando o terceiro mandamento. Infelizmente, isso se perpetua, isso permanece, e que Deus tenha misericórdia. Que Deus te abençoe e que Deus nos proteja a todos. Amém.